O papel pode queimar, mas a palavra continua viva. Recebo proteção, direção e clareza. A bênção não é só promessa, é realidade. A sagrada timeline não é só uma jornada, é um portal. Abro meus olhos, recebo o que é meu por direito. Minha mente se alinha, meu espírito desperta. Nada do que vive foi em vão. Tudo me trouxe até aqui e agora eu lembro. Eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou guiado. A sagrada timeline é onde o invisível se revela. É onde tudo faz sentido, é onde eu ouço a voz que nunca me deixou. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Eu sigo com fé, com coragem, com gratidão. Sou parte viva da sagrada timeline e nada pode me parar. A sagrada timeline é onde o invisível se revela. É onde tudo faz sentido. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E chamou Deus ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas segundo a sua espécie. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos. E disse Deus: e sejam por luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E assim foi. Naquele momento, Deus colocou as luzes no firmamento dos céus, posicionando-as cuidadosamente para iluminar toda a terra. E Deus os colocou para governarem o dia e a noite, separando a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Então Deus disse: que as águas se encham de seres vivos, e que as aves voem sobre a terra, no céu aberto. Deus criou as grandes baleias e todos os seres vivos que habitam as águas, cada um conforme a sua espécie, e também todas as aves, cada uma conforme sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra conforme as suas espécies, o gado conforme as suas espécies, e tudo o que se move. E disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre... Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Alma sensuou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há vida, toda erva verde será para mantimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado sua obra, no sétimo dia descansou. E Deus abençoou o sétimo dia, e o separou como santo, pois foi nesse dia que ele descansou. Depois de concluir toda a sua obra criadora, selou o tempo com bênção e repouso eterno. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre ela. E subia da terra um vapor, que regava toda a face da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez nascer da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Ali também há o bedélio e a pedra de ônix. E o nome do terceiro rio é Ridequel. Este é o que vai para a frente da Assíria. E o nome do quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E formou o Senhor Deus da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe a Adão. E Adão deu nomes a toda alma vivente, a toda ave do céu, a todo animal do campo. Mas para Adão não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e serão uma só carne. E estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente:
do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos ordenou: não comam dele, nem sequer toquem, para que não morram. Mas a serpente disse à mulher: Não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua... E chamou o Senhor Deus ao homem, e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, e tive medo porque estava nu, e me escondi. E Deus perguntou: Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E ele respondeu: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por quanto fizeste isso? Então o Senhor Deus disse à serpente: Se pronunciasse isso, maldicerás mais que toda besta. Maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os... E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e mim. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E produzirá espinhos e cardos, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E pôs o Senhor Deus querubim e uma espada inflamada que andava ao redor do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva tiveram Caim. Ela vê nele o dom do Senhor, o primeiro homem uma nova realidade. E deu à luz a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas, e da gordura delas. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Então o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
A terra amaldiçoou Caim por derramar sangue inocente. Agora, ela não lhe dará mais frutos, e ele será errante pelo mundo. A terra não dará mais sua força a ti. Serás errante, fugindo sem descanso pelo mundo. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra. E o Senhor lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome Enoque. E a quem nasceu a Enoque nasceu Irade, e Irade nasceu Meujael, e Meujael nasceu Metusael, e Metusael nasceu Lameque. E Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, pois causei a queda de um homem que me feriu, e de um jovem por ter me afrontado. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz, e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de humanidade no dia em que foram criados. E quando Adão tinha 800 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou-lhe Sete. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e gerou outros filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão 930 anos, e morreu. E Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 90 anos, e gerou Cainã. E foram todos os dias de Cainã 70 anos, e gerou Malaleel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Vinze-te. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. O que,
como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O Senhor disse: Meu espírito não permanecerá para sempre com o homem. Ele é apenas carne. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, surgiram gigantes na terra, guerreiros famosos, filhos de uma mistura proibida, valentes aos olhos dos homens, distantes aos olhos de Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Em suas mãos, o mundo teria um novo começo. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e cubra-a por dentro e por fora com betume. Faze a arca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. E farás nozeiros na arca, para que as possas dividir em compartimentos, e a arca se fará em 3 andares. Eis que eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Estabelecerei meu pacto contigo. Tu, tua família, juntos na arca, a promessa de salvação em meio ao juízo. E de toda a carne em que há espírito de vida, virão para ti, para entrarem na arca. 2 de cada espécie, macho e fêmea, entrarão contigo na arca, para se manterem vivos durante o dilúvio. E você deverá armazenar todo tipo de alimento, para que sirva de sustento, tanto para você quanto para os animais. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Dos animais limpos, 7 pares. Dos impuros, apenas 2. O cuidado de Deus é preciso, até nos detalhes. Das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para que a vida continue sobre toda a terra. Daqui a 7 dias, a chuva virá. 40 dias, 40 noites. E tudo que eu criei será desfeito. E fez Noé com tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites.
E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé. Eles, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie. Todos entraram, animais, gado, répteis e aves, cada um segundo a sua espécie. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Entraram macho e fêmea, como Deus ordenou. E o Senhor fechou a arca por fora. O dilúvio durou 40 dias. As águas subiram, e a arca se levantou da terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, todo animal e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e dos animais que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento. As fontes do abismo se fecharam. As janelas do céu se cerraram. E a chuva parou. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias, minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. As águas diminuíram até ao 10º mês. No 10º mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba não achou onde pousar e voltou para a arca. Noé a pegou com a mão e a trouxe de volta para dentro. Noé esperou mais 7 dias. E soltou novamente a pomba. A pomba voltou à tarde com uma folha de oliveira no bico, e Noé viu que a terra já estava secando. Então Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba, mas ela não voltou. Noé viu que a terra estava seca no início do ano e tirou a cobertura da arca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então saiu Noé, e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios de animais limpos ao Senhor. Deus sentiu o cheiro do sacrifício e decidiu não amaldiçoar mais a terra nem destruir toda a vida, apesar do mal no coração das pessoas. Enquanto a terra durar, as estações e o ciclo do dia e da noite continuarão. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Todos os animais, aves, criaturas e peixes terão medo de vocês. Eu os entrego em suas mãos. Tudo o que se move e vive será alimento para vocês, assim como as plantas verdes. Vocês não devem comer carne com sangue, porque o sangue é a vida dela. Deus vai cobrar pela vida de cada ser, de animais e de pessoas,
principalmente se alguém matar outra pessoa. Se alguém matar outra pessoa, vai receber punição, porque todo homem é feito à imagem de Deus. Tenham muitos filhos, povoem a terra e cuidem dela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Deus promete cuidar de vocês e dos seus filhos no futuro. Deus também faz essa promessa para todos os animais que estão com vocês, desde os que saíram da arca. Deus promete que nunca mais vai destruir a terra com um dilúvio. Este é o sinal da aliança entre Deus, vocês e todos os seres vivos, para sempre. Deus colocou o arco-íris no céu para mostrar que prometeu cuidar da terra. Quando houver nuvens no céu e o arco-íris aparecer, Deus vai lembrar da promessa feita a vocês e a todos os seres vivos, e nunca mais vai destruir tudo com água. O arco nas nuvens será o sinal da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos. O arco-íris no céu será para lembrar a promessa eterna de Deus com todos os seres vivos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Esses 3 filhos de Noé deram origem a todos os povos da terra. Noé começou a trabalhar na terra e plantou um parreiral de uvas. Noé bebeu do vinho, ficou embriagado e ficou nu dentro da sua tenda. Cã. Sem e Jafé pegaram um manto, caminharam de costas e cobriram a nudez do pai, sem olhar para ele. Quando Noé ficou sóbrio, descobriu o que seu filho mais novo tinha feito. E disse: Maldito seja Canaã, servo do servo será para seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo. Que Deus abençoe Jafé, que ele viva junto com Sem, e que Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu por mais 350 anos. Noé viveu 950 anos e então morreu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E disse: Maldito seja Canaã, servo do servo será para seus irmãos. A terra está macia de novo. Ele nunca vai conhecer as águas que a gente conheceu. Que ele conheça a paz, não o medo. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Desses descendentes vieram os povos das costas, cada um com sua língua, família e nação. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Cuxi teve 5 filhos, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. De Raamá vieram Sabá e Dedã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele se tornou um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se dizia, como Nimrod, o grande caçador diante do Senhor. O início do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar.
Daquela terra saiu Assur e construiu as cidades de Nínive, Reobote e Calá. e Resem, entre Nínive e Calá certa. E Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim. A Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete. É ao Jebuseu, ao Amoreu, ao Girgaseu, E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, ao Zemareu e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o limite de Canaã, desde Sidom, avançando até Gerar e chegando a Gaza, seguindo até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Esses foram os filhos de Cão, conforme suas famílias, línguas, terras e nações. Sem também teve filhos. Ele é o antepassado de todos os descendentes de Éber e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Hu, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. E Salá gerou a Éber. Éber teve 2 filhos. Um se chamava Peleg, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Esses foram os filhos de Sem, organizados por famílias, línguas, terras e nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, conforme suas gerações e nações. proteção, direção e clareza. A bênção não é só promessa, é realidade. A sagrada timeline não é só uma jornada, é um portal. Abro meus olhos, recebo o que é meu por direito. Minha mente se alinha, meu espírito desperta. Nada do que vive foi em vão. Tudo me trouxe até aqui e agora eu lembro. Eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou guiado. A sagrada timeline é onde o invisível se revela. É onde tudo faz sentido, é onde eu ouço a voz que nunca me deixou. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Eu sigo com fé, com coragem, com gratidão. Sou parte viva da sagrada timeline e nada pode me parar.